Fala galera, Greg aqui na área e hoje a gente vai trazer um estudo muito interessante que a gente fez aqui sobre a Copa das Nações Africanas e a Copa da Ásia. Pessoal, na Copa do Mundo de 2022 saiu um artigo por aí muito falado entre os apostadores que se você apostasse uma unidade em cada zebra na Copa do Mundo, você teria um lucro assim astronômico de, sei lá, 100 unidades, alguma coisa assim. Porque aquela Copa realmente teve muita zebra, de ordem 15, 20, 21. E no final assim da Copa, se você apostasse cegamente, você teria um lucro absurdo. Com base nisso, a gente fez um outro estudo aqui na Greg Apostador. A gente tem um funcionário, um apostador nosso, que é o Dropa. E ele fez um estudo similar na Copa das Nações Africanas e na Copa da Ásia. Essas duas Copas aconteceram simultaneamente. E o que ele fez? Toda vez que abria uma linha, se fosse pelo menos uma linha menos 0,25 com odd pelo menos 1,80, ele registrava uma paper bet de uma unidade e ele queria ver o resultado final. A gente sabe que os apostadores em si eles são mais enviesados em apostar no favorito, mas será que o oddmaker também tem essa tendência de pesar um pouco a mão mais no favorito e subestimar o underdog? Então vamos ver o que ele descobriu. Então os critérios eram esses. Ele não pegou todas exatamente na abertura, mas assim que ele via as linhas disponíveis, ele fazia a entrada, registrava a odd, contanto que fosse acima de 1,80 numa linha de pelo menos mais 0,25. Pegava sempre a linha principal. Se não fosse isso, handicap zero, odd alta, ele não faria. Então ele acabou fazendo no total nessas duas Copas, ele apostou 95 unidades e ele teve um lucro total de 9,40 unidades, dando um ROI de 9,89%, o que é um ROI bem alto. Especificamente na Copa da Ásia, ele fez 49 entradas, sendo 35 na fase de grupos, e na fase de grupos ele teve um lucro de 5,72 unidades. Já na Copa das Nações Africanas, na fase de grupos, ele investiu 33 unidades e teve um lucro de 6,18. Essas duas Copas tinham a fase de grupos e depois tinha a fase de mata-mata. Nas duas fases de mata-mata, nas duas Copas, ele teve um prejuízo, sendo na Copa da Ásia, ele acabou investindo 14 unidades, tendo um prejuízo de 3,41. E na Copa das Nações Africanas, na fase de mata-matas, ele acabou perdendo 4,93 unidades, investindo apenas 13. Mas no total, pegando o global, as duas Copas, ele teve um lucro aí de quase 10 unidades, batendo quase também um ROI de 10%, o que é bem alto. Mesmo que seja a abertura por ser Copa e envolver com seleções, a liquidez dá para dizer que é pelo menos uma liquidez média tendendo a alta, tá? Então esses são os resultados bem interessantes. E o que isso traz para a gente? Será que o oddmaker ele também tem esse viés de talvez pesar um pouco a mão mais no favorito? Por esse estudo é inconclusivo, porque são poucas entradas. A gente não tem números de dados suficientemente para dizer que isso aqui é estatisticamente significativo, mas é um baita de um indício. Com os outros dados que a gente sabe que o apostador prefere apostar no favorito, com outros estudos também similares trazendo uma conclusão parecida, a gente tende aqui na Greg Apostador, a gente prefere apostar muito na zebra, porque a gente entende que é muito mais fácil você encontrar valor. Geralmente o favorito já está com a odd esmagada, já está com a linha esmagada, e é difícil você encontrar um jogo que de fato tenha um valor ali no favorito. No final do ano, eu vi também um vídeo do Danilo Pereira, não foi ele que fez, foi o Raul, e ele mostrou também um estudo similar. Eu acho que ele pegou odds de fechamento, começando o jogo, apostando só em handicap mais do Campeonato Brasileiro. Todos os jogos do handicap mais ele apostava. Eu não sei se ele pegou só quando a linha era principal, mas a ideia é essa, apostar só nas zebras com odds de fechamento, e ainda no final do campeonato eles tiveram um lucro nesse experimento, um lucro bem interessante ainda, não era algo baixo assim. Então assim, mais o estudo da Copa do Mundo, mais o que a gente sempre vê por aí, mais o que a gente sabe que é um viés bem forte do apostador de apostar no favorito, a gente acredita muito fortemente que apostar na zebra é sempre o melhor caminho. E isso aqui traz outro ponto. Você apostador aí, você precisa ficar coletando dados o máximo possível que se pode. Eu sei que é muito chato ficar preenchendo planilha, que talvez você não consiga concluir nada, ou talvez você só vá poder olhar daqui 5, 6 meses para poder ter alguma conclusão, mas a gente precisa extrair formas de talvez, com as planilhas, você pode melhorar o seu método, ver o que você está errando, onde você está acertando e reforçar o que você está fazendo de certo, e parar de fazer o que você está fazendo de errado. Ou também você pode extrair falhas do sistema. O que é o sistema? As casas de aposta ou o mercado em si. Se você quiser ler esse artigo completo, ele está lá no nosso site,
ele está bem completinho, bem escrito, tem todas as apostas lá e algumas hipóteses por que isso aconteceu. E nesse ano tem mais Copas intercontinentais e a gente vai continuar esse estudo aqui para ver se de fato é um padrão que a gente pode explorar do mercado ou se foi algo que só aconteceu aqui. Mas reforçando, pessoal, você como apostador, você deve ficar coletando os dados o máximo que você pode para você poder analisar eles lá na frente e melhorar o seu método. Quem quiser ler o artigo completo, ele vai estar aqui no link, ele vai estar aqui abaixo, ou ele vai estar aqui no post. Curtiu o vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante para nós e fica ligado no canal para mais vídeos. Valeu!